Olá, meu nome é Tatiana Gabriela, sou aluna da Universidade Federal de Ouro Preto. Estou aqui para apresentar um trabalho de estágio do 6º ano, EAD 511. E hoje eu vim falar de sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utilizada 10 algarismos, símbolos diferentes para representar todos os números, formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. É o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi concebido pelos índios e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema de numeração indo-arábico. Aqui nesse quadrinho representa os números que se usava no Indo 300 anos antes de Cristo. Aqui tem o Indo 500 anos depois de Cristo, onde os números eram usados. Árabe, 900 anos depois de Cristo, como eram usados os números, né? De 0 a 9. Em árabe, Espanha, 1000 anos depois de Cristo. Italiano, 1400 depois de Cristo. E o atual, o que a gente usa hoje, né? Evolução do sistema natural, do sistema de numeração decimal. Possui símbolos diferentes para representar a quantidade de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade 0. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações: 10 unidades, que é uma dezena, 10 dezenas, que é uma centena, e 10 centenas, que é uma unidade de milhar, e assim por diante. Exemplo, aqui tem o número 567. O número 7, ele está contido nas casas da unidade. O número 6, nas casas das unidades, mas porém a gente fala casa das dezenas, né? Porque o 6 aqui equivale a 60 unidades. E o número 5, que ainda está nas casas das unidades simples, porém ele equivale a 500 unidades, que significa 5 centenas. E aqui tem o 2043, na casa das unidades ele equivale a 3 unidades. Na casa das unidades ele equivale a 40 unidades, mas ele corresponde a 40 unidades, né? 4 dezenas. O 0, que está 0 unidades, a ausência de centena, né? E o 2, que está na classe dos milhões, dos milhares, que representa 2.000 unidades, então 2 unidades de milhar. Ordem classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda. E a cada 3 ordens temos uma classe, que são as classes das unidades simples, a classe dos milhares, classe dos milhões e a classe dos bilhões. Para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos o algarismo do número em classes, blocos de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a esquerda. Exemplo, o número 57.283. Primeiro separamos os blocos de direita para a esquerda e colocamos um ponto separando o número. Então aqui eu vou separar o 3, o 8 e o 2, vou colocar o ponto aqui no 7, que ele está incluído na casa das unidades simples. Agora o número 57 corresponde ao número da classe dos milhares. Assim, o número será lido como 57.283. Separando os blocos de 3 algarismos, temos 12.839.696, que é esse número aqui, ó, que está sem um ponto. Separando, ele fica desse jeito. O número, então, será lido como 12.839.696. Agora, os números decimais. Os números decimais são números racionais não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais.
e são representados pela letra Q. Por exemplo, 54, 4,6, 8,9 e assim por diante. Eles podem ser positivos ou negativos. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12.451 possui 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula. Números inteiros, diferente dos números decimais. Os números inteiros são números reais positivos ou negativos, representados pela letra Z. Eles não possuem vírgula. Por exemplo, 1, 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Números fracionários, embora possam ter um valor correspondente, os números fracionários são expressos da seguinte maneira. 1 sobre 2 significa 1 meio, que corresponde a 0,5. 3 quartos, que corresponde ao decimal 0,75. 1 quarto, que corresponde a 0,25. Logo, todos os números decimais podem ser expressos por frações. Leitura de números decimais, exemplos. A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número, expressa antes da vírgula, e a quantidade de casas decimais depois da vírgula, que corresponde à parte fracionária. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e etc. Para compreender melhor, veja abaixo alguns exemplos. 0,1 significa 1 décimo. 0,4 significa 4 décimos. 0,01, 1 centésimo. 0,35, 35 centésimos. 0,125, 125 milésimo. 1,50, 1 inteiro e 50 centésimos. 2,1, 2 inteiro e 1 décimo. 4,8, 4 inteiros e 8 décimos. Agora vem as operações com números decimais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Para realizar as operações dos números decimais, devemos alinhar os números segundo a vírgula e as casas decimais que possui. Na adição e na subtração, vocês estão vendo como manter a vírgula no lugar dela. Igual 0,2 mais 0,9. Vírgula debaixo de vírgula. Né? Que aqui 9 mais 2 é 11, vai 1, 1 mais 0, 1. 2,35 mais 0,17. 7 mais 5 são 12, vai 1, vai 1 em cima. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. E 2 mais 0, 2, mantendo a vírgula sempre debaixo. Agora a subtração. A mesma coisa da adição, porém a gente vai subtrair. Né? 0,3 menos 0,1. 3 menos 1, 2, vírgula, debaixo de vírgula, e 0 menos 0, 0. 25,4 menos 3,2. 4 menos 2, 2. 5 menos 3, 2 e 2 menos 1. E assim por diante, né? Adição e subtração, mantendo sempre a vírgula debaixo de vírgula. Multiplicação e divisão. A multiplicação e divisão, eu acho melhor tirar a vírgula e resolver as operações sem a vírgula. Depois a gente conta. No caso da multiplicação, a gente conta os números depois da vírgula, igual que 3,2, 2,1. Quantas casas tem após a vírgula? Então, 1, 2. Então, eu vou contar, no resultado, eu vou contar dois números antes da vírgula. Então, 1, 2, vírgula. E assim por diante. Na multiplicação, na divisão, é praticamente a mesma coisa. É um pouco mais complicado, mas eu vou deixar para uma próxima aula.